negociado, deixa com a gente aí que agora a gente resolve. E o povo bravo. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, tá enganando, aquela história toda. Vamos conversar aqui com a direção do Instituto. Na época, eles falaram, se a conversa agora é com o secretário, não tem o que fazer. Liguei pro secretário, o secretário falou, o que mais que você quer que eu faça? Já atendemos tudo que vocês queriam. Eu falei, quero que publica. Nós queremos que tudo isso que está escrito aqui se transforme em realidade. Esperamos mais uma semana, não se transformou em realidade, nós deflagramos a greve novamente, ficamos 11 dias comendo pão com carne aqui, Deus lembra, fizemos até mandioca aqui. Eles falaram assim, nós vamos pro pau. E nós estávamos aqui reunidos, chegou aqui o procurador do Estado com um papel, eu estava ali, o sindicato está correndo de receber, eu falei, não está correndo. E eu não sei se vocês se lembram, por favor, é importante isso que eu estou dizendo, para a gente ter noção de como as coisas estão acontecendo hoje, baseado no que aconteceu anteriormente. Nós estávamos aqui. Naquele dia tinha pouquíssimas pessoas, né, Galo? Aliás, quando a gente deflagrou a greve, tinha pouquíssimas pessoas. Eu até dei um exemplo aqui pro Galo, que há uns meses atrás, vocês vão se lembrar que o sindicato dos motoristas de ônibus, eles deflagraram uma greve e foram para a porta da prefeitura, tinha 15 pessoas lá, e o repórter perguntou pro presidente, qual é a adesão da greve de vocês? Estava até comentando, né, Zé? Qual é a adesão da greve de vocês? Ele falou, olha, hoje nós estamos aí com uns 12% de adesão, mas nós vamos conversar com os trabalhadores, talvez daqui uma semana a adesão chegue a 30%, daqui 15 dias chegue a 50%, daqui 20 dias chegue a 70%. O cara falou, pelo amor de Deus, 2 meses de greve. Não interessa. O sindicato foi desafiado, eu fui acusado pessoalmente na minha honra, fizeram calúnia de mim, dizendo que eu estava privilegiando um grupo. O sindicalista, a nota dizia, tem frustrações pessoais. É normal isso, gente. A ideia deles é que eu caia no descrédito e que vocês digam assim, olha, tá vendo o Sindipar? Não foi chamado. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, eu respeito todas as entidades, o Sindipar respeita todas as entidades, em nenhum momento nós nos furtamos a conversar com os outros sindicatos. Muito pelo contrário, nós temos chamado os outros sindicatos para fortalecer a nossa luta. Porque a nossa luta é justa. Aí ontem, só voltando para terminar essa questão da greve, eu digo para vocês que a greve, de certa forma, não é o único instrumento, mas é um instrumento derradeiro que nós temos que usar assim que necessitarmos. Nós temos que ter consciência que o sindicato, quando ele vem aqui conversar com vocês e vocês decidirem pela greve, como foi feito na anterior, a obrigação do sindicato é encaminhar a luta. A obrigação do sindicato é estar à frente do movimento. E não é o sindicalista, não é a pessoa que tem frustrações pessoais. Não sei qual frustração pessoal que eu tenho. Eu sou solteiro convicto. Será que é disso que estão falando? Será que eu estou frustrado financeiramente? Opa, se for isso, podemos até conversar, porque eu acho que muitos de vocês aqui estão frustrados financeiramente, tá? Ou frustrado do ponto de vista do respeito que se tem com a nossa categoria da agricultura e agropecuária, a agroecologia, a extensão. Eu sei que tem muita gente que está frustrado, às vezes nem é financeiramente, mas pela subtração dos nossos direitos. Ontem saiu uma notícia aí
de que o governo vai realmente pagar as casinhas. Estão dizendo, pode ser fake news. Pode. Eu não acredito que seja. Sinceramente, eu acredito que amanhã ou depois, hoje é quinta, é possível que isso se esclareça na segunda-feira com a manchete na Folha de Londrina. Governo maravilhoso paga os trabalhadores. Pode ser que saia, pode ser que não. Daqui a alguns dias a gente vai saber se é fake news ou não. Isso, pessoal, traz uma novidade para nós. Qual é a novidade? O governo está dizendo que não pode pagar. Onde já se viu, eu não posso pagar isso aí, porque tem um decreto que eu mesmo fiz da pandemia. Da onde que eu vou tirar isso daí? Eu vou ser preso se eu pagar vocês. É o que a gente sempre ouviu, a gente não pode pegar um centavo. Olha, essa lei que eu aprovei lá na Assembleia diz o seguinte, que se eu entregar um centavo para vocês, eu estou morto. Era isso que se dizia até agora, não era? Era o que tem dito. Essa novidade de ontem joga por terra esse discurso. Ué, você não pode, agora pode, você vai poder, e é o mesmo que eu digo. Estão aprovando um plano de carreira que, no meu ponto de vista, prejudica e muito os trabalhadores. No futuro, nós ficaremos travados durante 4 anos por essa conformidade de coisas que estão acontecendo. O pessoal fala para mim, Ricardo, você fica falando do PDV. Fala do plano, mas pô, é eles que estão grudando uma coisa na outra. Não sei se vocês ficaram sabendo, eu ouvi dizer, não sei se existe documento, mas me parece que antes de ontem foi aportado para a folha de pagamento do Instituto 50 milhões. Eles pegaram 50 milhões do custeio. Falaram, olha, tá vendo esse custeio aqui? 50 milhões para a folha de pagamento. Para quem olha, fala, ué, mas o que aconteceu? Não vai ter mais papel higiênico, não vamos mais ter combustível. Eu tenho uma outra visão do processo. Só para explicar que eu quero passar aqui para o representante do grupo de trabalho, para vocês entenderem que realmente existe prejuízo nessa proposta, tá? Mas só terminando essa questão do custeio, o Instituto, o IDR Paraná, hoje, ele representa vários outros serviços, tá? Representa o serviço das estradas, representa o serviço de embarque e desembarque. E aí eu quero explicar uma coisa para vocês entenderem qual é a minha visão pessoal sobre você pegar 50 milhões do custeio e colocar na folha de pagamento. Quero dizer que isso só foi feito porque já existia lá os 50 milhões. Tá? Pelo que eu estou sabendo, eu queria que alguém soubesse, que saiba, que lê o documento, eu não li, mas eu interpreto da seguinte maneira. Primeira coisa, o governo vai pagar os anuênios. Novidadíssima. Outra novidade, pega 50 milhões do custeio e joga para a folha de pagamento. Tem um motivo, tá? Não querem que eu fale, mas eu falo. O PDV vai custar 90 milhões, é o que nós estamos sabendo. Então 50 milhões já está reservado para o PDV, tá certo? E aí, só para as pessoas entenderem, é o seguinte, tem o Porto de Paranaguá, eu não sei quanto que arrecada, mas eu tenho quase certeza que não é de graça embarcar, desembarcar, etc. Tá? Alfândega, essas coisas todas. Qual é a situação que eu estou imaginando? Veja, gente, eu queria que vocês me ajudassem aqui nessa ideia do que eu estou querendo falar sobre os 50 milhões. O dinheiro já existe e vai ser aportado para a folha de pagamento para custear o PDV. Beleza. Tranquilo? Ótimo. Então, quer dizer, o governo não tinha dinheiro para pagar, agora está dizendo que tem dinheiro para pagar. Vai pagar as casinhas, o anuênio, e já aportou 50 milhões para o PDV. Tudo bem, isso é a prática que o governo
quer fazer, vai fazer, só que o nosso interesse é o plano de carreira. Como você pode aportar milhões e milhões para um lado e não pode aportar nem um centavo para esse lado. Então eu quero dizer para vocês que a nossa luta é justa, com base nisso, tá? Não sei se o pessoal entendeu o que eu estou falando aí. Eu estou querendo dizer o seguinte, que dinheiro não está faltando assim como eles estão dizendo, não, tá? E outra coisa, o governo, no final do ano passado, apontou superávit, não apontou déficit. Ah, mas talvez no final de 2021 haverá déficit. Não. Junho agora que eles fizeram uma prévia, já apontou que isso vai ser superávit. Sem dizer que já tem aqueles 15 milhões também da nossa Previdência que foi jogada pro Caixa Único do Estado, tá? Eu quero passar a palavra para o Santino, como representante do grupo de trabalho, para que ele faça alguns apontamentos do grupo de trabalho e coloque também o seu ponto de vista da história, tá, Santino? Por favor. Bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui, né? E nos últimos dias nós recebemos algumas novidades. E diante dessas novidades, como sempre fizemos nesses momentos, desde a primeira proposição apresentada pela diretoria do IDR, nós nos reunimos, olhamos para aquele conteúdo que estava apresentado e fizemos apontamentos. E esses apontamentos, eles devem orientar aqueles pensamentos, aquelas discussões que nós vamos fazer para tomarmos as decisões cabíveis para o encaminhamento dos nossos pedidos. É necessário enfatizar, antes de colocar qualquer conteúdo a mais, quem é o Sindipar. O Sindipar é um sindicato legitimamente constituído e representante majoritário e legítimo dos servidores da pesquisa agrícola no estado do Paraná. E a extensão rural também, por consequência da incorporação dessa função dentro do DR. Isso já foi decidido pela Justiça no ano de 2013 e 2014, quando nós estávamos aqui reunidos, e naquela ocasião a diretoria do IDR entrou com ação judicial com o objetivo de descaracterizar o Sindipar como representante legal. A Justiça não só reconheceu que o movimento naquele momento era legítimo, como a Constituição Federal do Brasil impõe, mas que além disso o Sindipar sim era representante majoritário. Quando nós falamos isso, é importante que nós esclarecemos o que isso quer dizer. Porque nós sabemos muito bem que há outros sindicatos, outras organizações que também estão relacionadas a servidores do IDR. E quando nós dizemos que nós temos representação majoritária, isso não quer dizer que as outras instituições não tenham legitimidade. É óbvio que elas têm. Porque quando temos a fala do Sinteia, estão representados os técnicos agrícolas de nível pós-médio. Quando nós temos a fala do SENGE, nós temos representados os engenheiros agrônomos e assim por diante com todas as outras instituições e sindicatos que compõem esse grupo de representações. A nossa função enquanto Sindipar é, além de ouvir aquilo que esses grupos estão apontando, nos atermos também às notas de rodapé, olharmos também para as letras miúdas que estão dispostas nesses documentos, de maneira a, tendo uma visão global, apontar que para além daqueles pontos já indicados por essas outras entidades, há itens relacionados ao desenvolvimento da carreira, à execução daquele direito que foi ali apontado, que isso tenha uma harmonia.
que não seja dado por um ponto em determinado artigo uma proposição que atende a um requisito de determinado grupo ou classe legalmente representado, e que num momento posterior, em outro artigo, isso seja ou negligenciado, ou que sejam criados dispositivos que dificultem a execução daquele direito. Então a nossa função enquanto Sindipar é lutar para que aquilo que legalmente foi lutado pelas entidades, que foi encaminhado por aquelas lutas que os grupos deflagram dentro do movimento, que elas sejam unidas e que elas sejam harmonizadas no texto final da lei. Dito isto, nós temos que passar para um segundo ponto que diz respeito a o que nos trouxe até esse momento. Quando a direção do IDR nos apresentou aquela primeira proposta, e temos que enfatizar, era uma proposta composta por alguns itens apresentados em slides em uma apresentação de PowerPoint e que não tinham nenhuma conexão entre eles. E naquele momento, a primeira discussão que nós tivemos foi: nós precisamos ter acesso ao documento na sua íntegra, porque sem o documento, e mais ainda, como esses itens se relacionam no cômputo geral, garantindo ou não o direito dos servidores nas suas funções ou carreiras específicas. Uma vez que nós agora temos, pela proposição do Estado, uma carreira única com funções multiocupacionais. Então é claro que é necessário que nós tenhamos o conteúdo na íntegra. Naquele momento também, nós sugerimos que a tabela tal como estava proposta, ela feria aquilo que nós construímos ao longo dos tempos, que era uma harmonia entre as diversas funções e carreiras. E que para que essa harmonia fosse preservada, além de se pensar em uma tabela que seguisse princípios matemáticos básicos, que cada um de nós aqui sabe muito bem calculá-los, que diz respeito ali às relações entre as funções, carreiras e as suas complexidades, mas também nós pedíamos que a transposição fosse feita respeitando questões como, por exemplo, o tempo de trabalho que aquele servidor tinha na instituição, bem como a classe e série de classes que ele ocupava naquele momento. Nós ainda destacamos um outro ponto, que era, por conta da criação e separação das funções técnico-administrativas, das funções técnico-especializadas, que, diga-se de passagem, não foi sugestão do Sindipar, foi imposição da diretoria do IDR que propôs aquele formato. Estava naquele momento sendo criado uma situação de insegurança jurídica para um grupo de servidores que entraram no concurso em 2007 e que, por conta de como foi organizado aquela carreira e aquela tabela, ocupavam um espaço junto com os técnicos especializados na carreira aqui do IAPAR. Nós também dissemos que era importante que ilegalidades gritantes que estavam apresentadas naquela primeira proposta fossem retiradas, porque naquele caso não se tratava de uma questão de opinião, se tratava de uma questão líquida e certa de que no momento que uma lei fosse promulgada com aquele texto, ela seria imediatamente declarada, ao menos naqueles artigos, como inconstitucional. E nós clamamos também naquele momento para que se constituísse uma comissão que tivesse paridade, não só com os servidores que estão em final de carreira, organizando o PDV para saírem do serviço do Estado, mas também com servidores do quadro de estatutários que estão nesse momento desempenhando a sua atividade e que ainda vão ficar 5, 10, 15, 20 ou 25 anos na carreira, porque começaram há poucos anos o seu trabalho no Instituto. Diante dessas proposições, nós estamos aqui agora para analisar o que foi que avançamos. E a pergunta é, nós avançamos? Essa é a primeira pergunta que a gente faz.
A conclusão que o grupo chegou ontem é sim, nós avançamos. E como nós avançamos? Primeiro, a proposta que foi nos apresentada durante essa semana, ela já tem uma característica diferente. Ela foi apresentada na íntegra. E isso nos permitiu, aos diversos grupos, suas representações e também ao Sindipar, analisar a proposta do início ao fim. Analisar como ela se relacionava entre os seus artigos, os seus anexos e a tabela de remuneração. E com essa análise nós conseguimos então ter uma visão geral. Cada carreira consegue ter uma visão geral. E de imediato o que nós tivemos foi a resposta dos colegas da carreira técnico-administrativa, que não são os técnicos especializados, que disseram para nós, ora, pegaram a nossa carreira e separaram da carreira que nós estávamos, ou da posição na tabela que nós estávamos, e rebaixaram a nossa função. Apesar de nós desempenharmos no Instituto a função A, B ou C, que tem tal nível de complexidade e de responsabilidade jurídica e inclusive criminal, a depender do que possa vir a acontecer. A primeira posição que o Sindipar tem é deixar muito claro: não foi o Sindipar que fez essa sugestão ao governo. Não foi o Sindipar que fez a sugestão de separar e de precarizar a carreira de qualquer servidor. Isso foi uma ação única e exclusivamente tomada por iniciativa de quem estava confeccionando o plano. E nós temos que dizer que era, naquele momento, a diretoria do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Mas nós tivemos avanços, além de termos o conteúdo na íntegra. Daquelas irregularidades gritantes que nós apontávamos, uma que era muito séria era o dispositivo de redução salarial, que dizia assim: quando o servidor for transposto, e ele for transposto em um valor que, mesmo colocando ele na referência 1 da série de classes que ele esteja, o valor que ele receba, indicado na tabela, seja maior do que o que ele recebe hoje, nós vamos colocar um dispositivo de redução salarial. E a Constituição claramente barra esse mecanismo. Nos causa, às vezes, estranheza que profissionais com 30, 40 anos de Estado, que já formularam inúmeros planos de carreira, cometam gafes dessa natureza. Nos causa estranheza. Mas, felizmente, tais dispositivos, os notadamente ilegais, foram de pronto retirados. E isso é um avanço. Com o conteúdo de ontem, nós conseguimos elencar alguns pontos que vamos destacar aqui para vocês, que são pontos que nesse momento nós ainda não estamos falando de nada de organização de ganho. Nós estamos apenas dizendo assim: colegas, nós precisamos barrar aquilo que está destruindo a nossa carreira. Porque os senhores sabem que está sendo retirado o nosso adicional por tempo de serviço, que estão sendo retirados os nossos quinquênios, estão sendo retirados os nossos anuênios, e em troca está se oferecendo o subsídio. E estão tentando convencer aos servidores do IDR que retirar esse conjunto de direitos e, em troca, oferecer o subsídio, que incorpora tudo de uma vez, mas que ao longo dos anos, volto a dizer, os senhores conseguem tranquilamente fazer os cálculos matemáticos, são todos especialistas aqui, sabem muito bem, inclusive tem colegas que já apresentaram essa proposição no grupo dizendo: olha, nós vamos perder no cômputo da carreira o equivalente a X referências, o equivalente a X avanços. Nós não precisamos reiterar isso aqui. Nós alertamos a diretoria do IDR para isso. Nós apelamos para o secretário indicando isso também, o secretário de Agricultura, Norberto Ortigara. E nós, então, ainda estamos lutando para que não haja prejuízo. Nós não estamos nesse momento dizendo: olha, nós queremos ganhar algo. Nós estamos dizendo: nós não queremos ser prejudicados da maneira que estamos. E os pontos que nós apontamos nesse momento, que ainda precarizam os nossos direitos, considerando aquilo que nós analisamos ontem, são os seguintes:
Primeiro, que os processos de progressão e promoção indicados na proposta, que todos tivemos conhecimento essa semana, eles estão ligados ao desejo único e exclusivo da diretoria do Instituto em abrir editais para que eles sejam executados. Ora, nós sabemos muito bem que o gestor pode valer-se de uma série de subterfúgios ou recursos legais para dizer, olha, nesse momento nós não temos como abrir processo. E nós podemos ficar simplesmente 10, 15 ou 20 anos estagnados na mesma referência que nós formos transpostos nesse momento, sem nenhuma reposição salarial, porque todos nós aqui sabemos que desde 2014 não houve nenhuma reposição salarial na nossa tabela. A única coisa que aconteceu, por força da lei, que foi uma lei muito bem feita, a Lei 18.005, nós conseguimos avançar na nossa carreira. Vocês acreditam que se tivesse um dispositivo que dizia que as nossas progressões e promoções só poderiam ocorrer quando a diretoria do Instituto abrisse edital, vocês acreditariam que vocês teriam avançado na carreira tal como vocês avançaram? Outro ponto é que fica claro também para nós, na redação da presente lei, a tentativa de criar dispositivo que impeça o servidor de lutar por um direito que ele teria adquirido por conta de ter cumprido os pré-requisitos e o tempo, e assim ingressar na Justiça do Trabalho pedindo que seja dado cabo àquele direito. Eles estão criando na lei dispositivos que tentam minar esse direito do servidor. Há também, como já foi destacado no início da fala, a proposição de reenquadramento de servidores em quadro ou em posição de tabela ou em referência salarial diferente daquela que ele percebe hoje. Não temos o caso gritante, claro, dos servidores técnico-administrativos, mas nós temos uma série de outros exemplos dispostos ao longo da tabela. E que se nós formos conversar com cada um de vocês pode dizer, olha, realmente, eu estou perdendo aqui, eu vou ser colocado ali, era para eu estar em tal referência, eu tenho o anuênio que não foi pago, eu tenho o quinquênio que não foi pago. Então nós estamos aqui falando apenas de perdas que nós não estamos recebendo. Quando se opta, ou quando se opta pelo uso do subsídio, a Constituição Federal, ela deixa muito claro como é composto o subsídio para remuneração de servidor público. E na lei, eles destacam item a item como deve ser composto o subsídio e o que não pode fazer parte dele. Mas, lá no final, como uma forma de burlar, como uma forma de driblar a legislação, o Estado do Paraná tenta inovar na legislação pública do Brasil. Ele tenta criar um dispositivo que é único, que é desconhecido, que talvez em Marte possa existir, mas no Brasil não existe. E esse dispositivo chama-se diferença de subsídio. Ora, a Constituição diz que o subsídio, ele é integral, ele é indissolúvel, e ele não é composto por penduricalhos. E aí ele lista, exceto tais e tais direitos, como por exemplo, insalubridade, periculosidade e outras coisas que são direitos que não dizem respeito ao vencimento. Mas o Estado do Paraná, por meio da diretoria do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, busca inovar a legislação, busca criar um dispositivo que é estranho à Constituição Federal do Brasil. E isso nos causa novamente estranheza. Além disso, estão sendo desconsiderados os quinquênios dentro da proposição. Há sim um artigo que diz lá, olha, tem os anuênios aqui que a gente pretende pagar, mas eles dizem o seguinte, nós vamos fazer isso por processo administrativo. Todos nós sabemos muito bem que o processo administrativo depende única e exclusivamente do gestor daquele instituto ou daquele departamento para que ele ocorra. E, portanto, colocar isso na lei não nos garante absolutamente nada, não da forma que o texto está ali.
Porque nós entramos com o nosso processo administrativo e o gestor diz, olha, nesse momento não dá para ser atendido. Olha, esse processo administrativo aqui, ele não tem provimento. E mais uma vez, esse posicionamento da diretoria abre a possibilidade de uma enxurrada de ações judiciais por conta de pedidos de reenquadramento, por conta de pedidos de verificação de direitos que não foram observados. Por último, dentro desses pontos que nós verificamos como mais gritantes, a gente nem usa esses termos porque a gente entende que o serviço público é composto por pessoas sérias e que apenas por uma questão de ordens que vêm de cima que não há a sua execução, e não por outros motivos, mas sim há sempre o risco no serviço público de que não sejam aqueles princípios da administração pública que rejam os encaminhamentos dos processos, mas nós acreditamos que isso não é o que impera e não deve imperar no nosso instituto. Mas há também um mecanismo último que nos causa total estranheza, que é a chamada regra de ouro. É um mecanismo que diz o seguinte, olha, se ao final de toda a reorganização que acontecer, você ainda se sentir prejudicado, portanto, eles entendem que ao final de tudo nós seremos prejudicados, porque senão não colocariam um artigo desse na lei. Então eles dizem, olha, se ao final de tudo isso vocês ainda se sentirem prejudicados, vocês podem encaminhar um pedido para que administrativamente nós possamos dar encaminhamento a esse seu pleito. Novamente, não há uma determinação, não há uma especificação, há apenas uma alusão. Olha, se você se sentir prejudicado, quando há essa proposição, o gestor do outro lado pode dizer assim, olha, você se sentiu prejudicado, mas na verdade, está aqui, ó, você foi beneficiado e mais uma vez cai por terra nossos direitos. Então, como fechamento daquilo que foram as proposições que nós observamos dentro desse conjunto da obra, ainda pode-se observar que determinadas relações que haviam dentro da tabela, seja no que diz respeito às mudanças interníveis, mudanças interreferências e relação entre os quadros da tabela, também não foram observados conforme é hoje. É verdade que o governo está propondo corrigir um erro grave que ele mesmo criou em 2012, quando precarizou a carreira dos técnicos agrícolas de extensão rural no Instituto Emater. É verdade. Porém, nós recomendamos que, na época, que, olha, eles sejam transpostos em referência e classe equivalente ao que estão. Aí o governo falou, olha, vamos tentar fazer um meio termo aí. Colocaram a referência e classe reduzindo para trás. Por quê? Porque eles calcularam que se não fizessem isso e não observassem todos aqueles outros pontos que a comissão indicou, composta por profissionais de ótimo gabarito e que estavam sempre preocupados com o cômputo geral dos servidores e nunca com um ou outro grupo, e isso nós podemos não só dizer, nós podemos dizer aos senhores, peguem a proposta que o Sindipar apresentou, e apresentou na íntegra, leia o cômputo dos seus artigos, olhe a tabela e veja se você está sendo injustiçado por aquela proposta. Quando você fizer isso, você tem condições de analisar se o processo de personificação do movimento que está sendo tentado pela diretoria do IDR é cabível. Tente verificar se é verdade que o que o Sindipar está encaminhando é um processo de desqualificação do governo ou da diretoria. Nós não desqualificamos a diretoria. Nós desqualificamos a proposta esdrúxula que foi apresentada pela diretoria, e isso é diferente. Nós respeitamos a diretoria no seu livre exercício das funções que lhe foram atribuídas, mas cabe a nós, de maneira respeitosa,
de maneira técnica, de maneira clara e objetiva, indicar que eles estão errados, indicar que eles estão cometendo ilegalidades, indicar que eles precarizam sim o serviço público de pesquisa e de extensão rural no Paraná, quando eles atrelam o PDV à criação do plano. Porque se os senhores olharem o que diz a lei do PDV diz que o governo não irá fazer aporte de recursos para o PDV. Os recursos do PDV devem sair da folha de pagamento do órgão que o faz. Integralmente. E, portanto, em um PDV aos moldes do que ocorreram nos anos anteriores no Emater, prevê um período entre 35 e 45 meses em que não poderão ser realizados nenhuma execução orçamentária em favor do orçamento gasto a salários, porque o PDV estará comprometendo absolutamente tudo. E, portanto, senhores, nós temos a garantia inconteste e nós desafiamos aqueles que organizaram essa proposta a nos provarem o contrário, que durante 4 anos os senhores e as senhoras têm a garantia de que não receberão um único centavo de ajuste nas suas carreiras. Nós desafiamos o IDR a provar o contrário, porque a lei diz isso. E para além das conversas e das opiniões que nós temos e que o governo tem, está a lei e está a leitura clara da lei. E todos nós aqui temos capacidade de olhar para a lei e naqueles pontos que tenhamos algum tipo de dúvida, consultar um advogado, e todos os órgãos relacionados aos servidores apontaram claramente, durante todo esse período, as irregularidades e as perdas que nós vamos ter. E por último, nós deixamos claro, se as coisas acontecerem como estão sendo propostas, se não forem auferidos esses direitos que estão congelados para a nossa carreira nos últimos 2 anos, e que nós sabemos, por conta da pandemia, nós entendemos isso. Nós não estamos dizendo que os gastos relacionados a isso têm que ser executados imediatamente. Nós sabemos que podemos esperar um pouco mais, mas nós podemos esperar um pouco mais se a lei estiver correta e estiver garantindo o nosso direito. Porque senão nós ficaremos 4 anos congelados por conta do PDV, que o PDV nunca foi um pleito do Sindipar. O Sindipar não é nem contra e nem a favor ao PDV. O Sindipar deixa claro, se o PDV não comprometer o avanço e a organização da carreira dos servidores do IDR, o Sindipar apoia o PDV. Mas se o PDV for realizado às custas dos servidores que ficarão na instituição, ou que, com a promessa de novas contratações, poderão vir para a instituição, isso não é correto. Não é correto você dispor de um valor extremamente alto para liberar funcionários, para perder mão de obra qualificada, ao invés de usar valores para repor mão de obra, melhorar as condições de trabalho e garantir os direitos adquiridos. Essa é a leitura que o grupo de trabalho fez. Com essa leitura, nós entendemos que nós temos condições de refletir no ponto que nós chegamos, nós temos condições de refletir o que nós avançamos, e nós temos condições de refletir também quais os pleitos nós ainda devemos fazer e por que devemos fazer, respeitando sim o direito da direção do IAPAR, mantendo o respeito à pessoa de cada diretor, mas deixando claro que a proposta que eles nos apresentam não é uma proposta digna, não é uma proposta séria, não é uma proposta séria porque impõe a uma grande maioria o sacrifício em prol a poucos. Santino, obrigado. Eu sei que muitas pessoas devem estar imaginando qual é o próximo passo que nós devemos fazer. Seguindo nessa linha aqui do Santino, nós entramos numa outra etapa da negociação. A direção do Instituto mandou para frente. Nesse momento,
não sei, pode estar fazendo isso agora, mas nesse momento, o plano de carreira, a proposta de minuta, de projeto de lei, está na mão do secretário Norberto Ortigara. Uma pessoa falou: Ricardo do céu, os caras picaram o pé em você e você me solta uma notinha falando dos advogados, que está tudo certo, que a lei é favorável, mas muito light. Eu quero dizer para vocês que na assembleia anterior eu disse: a direção vai ter a estratégia deles, o governo vai ter a estratégia deles e nós teremos que ter a nossa estratégia. Nós começamos a conversar com a diretoria do IAPAR num tom brando, do IAPAR não, do IDR, né? Num tom brando, poucas palavras, pedindo para conversar, tranquilos. E eles foram torcendo a corda. Sabe quando você faz um torniquete e vai torcendo? Chegou uma hora que nós explodimos, não é à toa que nós estamos aqui na frente da empresa. Agora, nós temos que ter a estratégia, e vocês devem estar se perguntando qual é a proposta que nós vamos apresentar. Antes de passar a palavra para o Galo, nosso amigo Denilson, eu quero já adiantar para vocês: nós temos que jogar na estratégia. Depois de mais de 15 dias sem um pontinho, Galo, porque às vezes o secretário, você faz uma pergunta, ele solta um pontinho, né? Nem pontinho ele estava soltando mais. Ontem ele mandou 5 mensagens e nós fizemos um diálogo. Na hora que eu me referi à assembleia de hoje, ele não respondeu mais. Então nós temos que jogar na estratégia. Do ponto de vista do sindicato, minha pessoal, inclusive, é que nós temos que dizer o seguinte: garantir a negociação. Porque veja bem, quando você está dentro do movimento, a greve, fala: vocês não querem negociar nada, porque vocês estão aí fazendo bagunça aí e tal. Na minha opinião, falo para o grupo de trabalho, falo para todas as pessoas aqui, se tiver representante dos outros sindicatos, eu digo que nesse momento o sindicato vai propor um voto de confiança para o secretário. Me perguntaram agora: cadê a imprensa? Nós não soltamos nota na imprensa, nós notificamos. A imprensa é assim: você solta uma nota dizendo o que você vai fazer, eles vêm aqui para acompanhar. Nós não chamamos a imprensa. Faz parte da tática, faz parte da estratégia. Nós vamos fazer uma nota para a imprensa hoje, com o resultado dessa assembleia. Nós podemos marcar a greve para daqui uma semana, podemos marcar a greve, sair daqui de greve, isso é um direito nosso. Se nós acharmos que devemos deflagrar a greve agora, nesse momento, vai ser um perereco danado. Olha lá, os caras não querem conversar e papapá, mas nós podemos fazer isso. É prudente? Essa é a pergunta que se faz. É prudente deflagrar uma greve hoje? Pôr a corrente aqui, aí depois a justiça mandar tirar a corrente, atravessar os carros, depois a justiça falar: olha, não estão deixando entrar, tem que deixar entrar, quem quiser trabalhar tem que trabalhar, quem não quer. Nós sabemos de tudo isso, isso já é, nós estamos com o couro grosso já de fazer isso. Mas a pergunta que se faz: é prudente fazer isso? É prudente? O sindicato acha que nesse momento nós temos que entregar a responsabilidade da greve na mão do secretário de Agricultura, Norberto Ortigara. É ele o responsável pela greve ou pela não greve. Essa é a proposta do sindicato. Nós devemos falar isso para a imprensa, dizer: olha, o pessoal lá não fez a greve porque eles estão entregando um voto de confiança na mão do secretário de Agricultura. No entanto, nós não podemos desmobilizar. Falar: vamos esquecer tudo que nós fizemos aqui, lutamos até agora, falta ainda uns 15 metros para chegar na praia, vamos voltar para trás ou vamos
morrer afogado por aqui mesmo. A proposta do sindicato não é essa. A proposta do sindicato é que a gente continue mobilizado. E continuar mobilizado é marcar uma nova assembleia para decidir o que fazer, se caso o secretário nos receber lá em Curitiba, ou vir para cá e a gente abordar ele em algum lugar. Vamos exigir do governo uma resposta. Eles não podem dar de ombro, tô nem aí. Tenho certeza que não farão isso. Tenho certeza que não farão isso. Independente da nossa decisão. Se a gente decidir ficar de greve hoje, galera, eu posso garantir para vocês que amanhã, de manhã, às 6 horas da manhã, eu vou estar aqui. Todos vocês estarão aqui. Então, se a decisão for pela greve, o sindicato vai, juridicamente falando, politicamente falando, administrativamente falando, sustentar a greve, até que eles resolvam nos ouvir. No entanto, a proposta que o sindicato vai fazer é que a gente dê um voto de confiança para o secretário. Muitas pessoas estão falando um monte de coisa sobre a reunião que houve ontem, sobre a nota que o IAPAR soltou. Gente, nós não vamos brigar com a diretoria do IAPAR agora nesse momento. Nós temos coisa mais importante para fazer, que é ir conversar com o secretário. Ele tem que nos receber. Nós precisamos estar lá, mostrar para ele. Isso que o grupo de trabalho falou e que o Santino apresentou, nós temos que colocar o dedo no papel e falar aqui, aqui, secretário. É isso que nós precisamos. Diante do que aconteceu, até para a gente limpar o trilho, Denilson, até para que não fique aquela visão distorcida da situação. Se você quiser falar aqui, porque você estava lá ontem, né? Se você quiser falar alguma coisa sobre então, é isso daí. Então, gente, vocês já entenderam aqui qual é a proposta do sindicato. Eu vou passar para o Denilson, rapidamente, Denilson, você falar se você estava representando, não estava representando, como que foi, não foi igual às outras. Eu acho que foi uma estratégia da diretoria e eles têm todo o direito de usar a estratégia que quiser, pessoal. Estratégia jurídica, estratégia política, ficar ligando para os servidores, correr atrás, fazer bandeira, fazer e-mail. É o direito deles usar da estratégia. É o direito nosso também termos a nossa estratégia. Assim que o Denilson falar, vou abrir a palavra para outras pessoas e a gente já vai deliberar, tá certo? Não sei que limpar o trilho que você está falando, não tenho ideia disso, mas de qualquer maneira, né? Eu recebi um convite da AFA, não da diretoria do IDR. A AFA convocou, né? E convidou. E eu peguei, conversei com você, conversei com o Zé, conversei com algumas pessoas se eu deveria ir ou não para Curitiba. Peguei e resolvi ir. Falei, olha, melhor ir lá escutar, gente. Tem que escutar, estão chamando, vamos lá escutar. Porque a gente lembra que o Ricardo tem falado do IAPAR, mas é IDR, né? E aqui nós somos em 300. Tem mais um grupo lá de 480, tem mais outro grupo de 800 seletistas, né? E eles estão escutando todo mundo. E eu fui lá, peguei o meu carro, meu dinheiro, né? E banquei tudo, fomos lá escutar. Apresentaram essa proposta. Deixei bem claro que eu não estava representando, estava representando o meu CPF lá. E eles apresentaram essa nova proposta, né? Com essas correções. Em determinado momento, uma pessoa falou, mas o Sindipar bateu, o Sindipar falou. Outra pessoa falou, mas o Sindipar falou isso. Mas o Sindipar magoou aqui. Eu falei, olha, eu não estou representando ninguém, mas diante disso eu sou obrigado a falar, né? Foi prometido, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, né? Que seria criado um grupo de trabalho para discutir o plano de cargos e salários. Inclusive foi feito um grupo. Eu participei de uma reunião. Eu, a Sônia, que saiu, que era a RH da SEAB, Eduardo Parchin e tinha mais uma pessoa, né? Foi criado um grupo, foi feita uma reunião e parou ali, morreu ali. Falei, então, alguém convidou a gente para ir num churrasco na casa dele e falou umas 10 vezes que ia convidar a gente. E aí você ficou todo animado. E quando a gente precisou, falou, escuta,
E o churrasco na tua casa? O cara não falava nada, não respondeu nada. Nós deixamos uma cartinha no portão dele e ele não teve resposta nenhuma, né? Agora, né, ontem ele resolveu responder de novo, né? E criou um diálogo, né? Falei, então, o Sidipar não tem culpa nenhuma disso que está acontecendo. Simplesmente foi prometido um grupo de trabalho, uma discussão, como foi feito na dia 19 de janeiro de 2019, quando a gente foi lá falar com o secretário, recebeu a gente, e nós dissemos que a gente queria estar junto na fusão. E naquele dia ele resolveu criar um grupo de trabalho e colocou a gente. O Sidipar foi a primeira. Quando nós chegamos aqui para falar, a diretoria do IDR chamou a gente para se apresentar. Durante a reunião ele saiu, voltou e falou, olha, tudo aquilo que a gente tinha conversado antes, eu não sei o que era, né, porque esquece. Vai ser feito um grupo de trabalho e o primeiro membro é aqui do Sidipar, né? Então, isso que a gente quer conversar, era poder participar. Se a gente estivesse junto na mesa, quem sabe essa proposta já não estava correndo lá dentro do governo, né? Fazia mais de mês, né? Em uma semana, sentava, reunia, discutia, chegava num consenso e pronto, né? Só o Sidipar não é contra seletista, ao contrário, nós estamos todo mundo no barco só. Não adianta espernear, se espernear o barco vira e morre todo mundo afogado. Então, o discurso é de união, né? É juntar todo mundo, trazer todo mundo possível. E assim, como é esse balaio de gato, esse monte de plano, né? Tentar diminuir as perdas para cada um, né? Se os seletistas querem o PDV, que bom, né? Se os nossos companheiros seletistas, né, querem o PDV, que bom. É uma saída digna para eles depois de 35, 38 anos de instituição, né? Nós queremos 40, né, 45. A gente quer o nosso plano de cargos e salários, né? Nós e mais todo mundo que entrou no concurso da antiga matéria, hoje IDR, né? Então, é esse grupo que vai tocar para frente, mas vão ficar 500 seletistas, que são um grupo só, né? E esse povo ainda tem mais 20, 25 anos ainda de carreira dentro do Instituto, né? Então, o Sidipar hoje tem que olhar para o nosso plano. Amanhã, esse povo está sem dissídio coletivo. Alguém tem que fazer alguma coisa também, né? E a gente vai ter que ajudar, né? Hoje nós temos que pedir o apoio deles para ajudarem nós no nosso plano, e amanhã nós vamos ter que ajudar eles com o dissídio coletivo deles, né? Porque eles são seletistas, né? E não tem resposta nenhuma para eles. Eu acho que, encerrada essa etapa de plano, nós vamos ter que auxiliar ainda os companheiros, né? E eu acho que o Sidipar vai ter que abraçar essa causa também, tá bom? Então, a reunião lá, eles apresentaram esse plano. Mais uma vez, dessa vez não teve PowerPoint, né? Só foi na fala, né? E se o secretário resolveu agora mandar mais até do que pontinho, né? Abrir um diálogo, eu acho que a gente tem que esperar dar esse voto de crédito, né? E ver como que vamos conduzir a situação daí para frente. Quando eu disse limpar o trilho, Galo, eu quis dizer mudar a página. Não queremos mais, não precisamos mais mirar o nosso foco para a direção. Nosso foco agora é o secretário, tá? É isso que eu quis dizer. Pessoal, todo mundo entendeu qual é a proposta? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer algum esclarecimento? Só um minutinho, Wagner me lembrar, né? Nessa reunião que a AFA propôs, eu até tava tava o nosso presidente do Sinter, né? Tava o presidente do SEIS, tava o pessoal da AFA, e nós lembramos bem, além de seletista, nós temos nosso grupo do QPPE, né? E o Gilmar do Sinter bateu muito forte, né? Falou, olha, se não tem condição de colocar o QPPE agora no plano, se vocês são contra, apesar que nós vamos lutar com isso até o final, né? O Gilmar propôs isso até. E falou, então, se for na Assembleia, nós temos que juntar cada sindicato que está aqui e apoiar uma emenda que traga esse pessoal para dentro, né? Como tudo, né, Wagner? Tem gente puxando para dentro, tem gente puxando para fora, mas então que seja opcional essa entrada deles, né? Se quem quiser vem, quem não quiser não vem, né?
Mas o Gilmar do Sinté ainda bateu muito forte, né? E a gente tem que apoiar realmente essa ideia, porque PPE tá junto com nós na luta. Perfeito. Pessoal, quem ainda não assinou a lista de presença, eu coloquei aqui uma lista de presença e está rodando também numa prancheta. É melhor que quando a gente encerrar a assembleia, quem ainda não assinou, que já tenha assinado, tá? Dr. Paulo, tem uma lista aqui, ó, e tem uma rodando aí, tá? Agradeço a presença. Alguém quer fazer algum esclarecimento, alguma pergunta? Está tudo esclarecido? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos entrar em regime de votação. Até agora não apareceu nenhuma outra proposta. E aí eu vou repetir, então, eu vou esclarecer qual é a proposta do sindicato. A proposta do sindicato é que nessa nova etapa, aonde a direção do Instituto já protocolizou a proposta de plano para o secretário, e que do ponto de vista jurídico, administrativo, se ele ainda não mandou para frente, ele está com a proposta na mão e vai decidir protocolizar hoje, ou protocolizou ontem à noite, não sei. Vai fazer isso amanhã, vai fazer segunda, não sei. Mas a proposta do sindicato é que diante desse fato, que a gente dê um voto de confiança para o secretário Norberto Ortigara. Fazendo isso, marcando uma nova assembleia para a semana que vem. Para analisar qual foi a atitude do secretário. E o sindicato vai gestionar, falar, secretário, olha aqui, ó, entregamos para o senhor, confiamos no senhor, acreditamos que o senhor quer o melhor para a agricultura familiar, para o instituto, para a pesquisa, para a extensão. Está nas mãos do senhor. Então, a proposta aqui é o seguinte: dar um voto de confiança ao secretário Ortigara, quinta-feira da semana que vem, ou quarta, aí a Assembleia decide, aqui, se vai ser quarta, se vai ser quinta. Acho que não pode ser segunda, né? Porque aí nós estamos colocando uma faca mostrando a faca. Nós não queremos mais mostrar faca, mostrar arma, não é nada disso. Nós queremos dar um voto de confiança verdadeiro. Que na quarta-feira ou na quinta, a gente possa estar aqui dizendo para vocês, olha, fomos lá conversar com o secretário falou que não, falou que sim, falou que talvez, falou que vai ver, entendeu? Essa é a proposta do sindicato, que a gente dê um voto de confiança para o secretário Norberto, convocando a Assembleia. E a pauta da Assembleia não vai estar escrito lá, greve, não. Assembleia Geral do Sindipar, pauta número 1, analisar o comportamento, ou analisar se teve, não teve negociação com o secretário. A gente bola lá a pauta, tá certo? Alguém quer fazer uma outra proposta? Lá atrás? Pra cá também? Não? Todo mundo entendeu a proposta? Alguém é contrário a essa proposta? Só levantar a mão, não precisa nem... Se tiver alguém contrário, esse é o momento de levantar a mão. Não tendo ninguém contrário, está aprovado por unanimidade a tática, não é nem estratégia, a tática do sindicato de dar um voto de confiança para o secretário de Agricultura, Norberto Ortigara. E já estão todos convocados para a Assembleia Geral. Que dia? Quarta? Quarta ou quinta? Vocês aqui? Ricardo, eu deram uma sugestão aqui para quinta. Quinta? Quinta. Na internet, quinta? Isso. Aqui, quinta? Dia 12. Quinta, dia 12. Quinta, dia 12. Todos estão convocados para uma assembleia aqui, no mesmo local, quinta-feira, dia 12, e nós vamos notificar a imprensa que essa assembleia decidiu dar um voto de confiança ao secretário de Agricultura, Norberto Ortigara, e eu vou encaminhar um ofício diretamente para ele, tá certo? Diretamente para ele, com cópia para a diretoria do IDR, tá certo, pessoal?
Alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu dou por encerrada essa assembleia, pedindo para que quem ainda não assinou a lista de presença assine e divulgue nas redes sociais a nossa assembleia. Outra coisa, fazer comentário nas redes sociais, tentar demonstrar para a população que foi decidido, tá certo? Muito obrigado a todos. Garrafa, Luiz. Garrafa.